Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre 2 Samuel capítulo 6, verso 11. A história de um homem chamado Obed-edom que ficou guardando a Arca da Aliança em sua casa durante 3 meses, né? A Bíblia fala que Obed-edom ele era um levita, né? Um homem que adorava a Deus e que ele guardou a arca com muito zelo. Ele guardou com tanto zelo que ficou conhecido durante esse período que a casa dele estava prosperando grandemente. A Bíblia não diz que tipo de prosperidade, mas a gente imagina que está relacionado com algumas coisas do dia a dia, né? Plantações, negócios, família, filhos, coisas que eram valorizadas naquela época, né? Mas que essa prosperidade era tão visível que ele foi levado para Davi, que era o rei, essa informação, e Davi ficou muito feliz porque antes desse tempo de guarda da arca, né, tinha acontecido um acidente, né, um dos responsáveis em transportar a arca tocou na arca e Deus simplesmente tirou a vida dessa pessoa pela falta de respeito, de zelo que ele teve ao tocar a arca. E aí a gente fica imaginando como é que seria esse zelo, esse respeito que aquele homem deveria ter, né? Porque Deus tinha deixado escrito as informações de como o homem tinha que transportar a arca. E a arca estava sendo transportada dentro de um carro de boi, ou seja, de uma carroça. E Deus não estava gostando da situação. É tanto que teve essa ocorrência, os bois tropeçaram e a arca parece que tombou e Uzi, deixa eu ver aqui o nome da pessoa, o Uzá, simplesmente pegou na arca e não podia pegar na arca, né? Então, por não ter tido esse respeito, esse cuidado, Deus tirou a vida de Uzá, né? Então, aí Davi guardou, né, deixou a arca na casa de Obed-edom, que cuidou da arca e zelou, teve tanto zelo, tanto cuidado, tanto respeito para aquela representação de Deus, né, na sua casa, que Deus começou a prosperar, né, a vida de Obed-edom e sua família. Então, o que isso nos traz, né, de lição? Que nós temos que ter respeito, né, temor pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos prospera. Se você zela pelos ensinamentos da palavra, pelos ensinamentos que a Bíblia nos traz, é visível para todos que estão à sua volta o que Deus faz na sua vida, pois Ele vai te prosperar grandemente. Então, é algo que você vai perceber. E mais uma vez eu digo que a palavra de Deus também garante que as pessoas prosperam quando elas temem a Deus e seguem os seus mandamentos.
Qual é o grande mandamento da palavra de Deus hoje? Que os homens creiam no seu Filho, né, que é Jesus Cristo, como Senhor e seu Salvador, e que sigam as instruções da palavra de Deus. Que instrução? Os ensinamentos de como você deve viver, como você deve respeitar, como você deve temer a palavra de Deus. A Bíblia, gente, é um livro de instrução. Ela tem a sua parte histórica, ela tem a sua parte de conto, né, de informação, de instrução, né, propriamente dita, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, o que a Bíblia fala é que nós temos que ter zelo pelaquilo que Deus colocou na nossa vida, né? Quando Deus colocou o homem no jardim, que criou o homem lá no jardim do Éden, e instruiu a ele o que fazer, ele continuou mesmo depois da queda do homem, né, do pecado que Adão cometeu, Adão e a Eva cometeram lá no jardim, até os dias atuais. Então Deus se agrada quando o homem tem temor a ele, que o homem obedece. Quando o ser humano começa a desobedecer, começa a sair das instruções de Deus, aí o homem começa a passar por situações difíceis, porque Deus é um Deus zeloso. Ele não aceita que o homem se desvie dos seus caminhos, porque ele criou o homem, sua imagem e semelhança, para ser santo. Isso não quer dizer que nós não possamos errar. Nós erramos, mas nós precisamos estar nos arrependendo e nos orientando através da sua palavra, tá? Isso é algo que Deus quer ver no homem e que Deus ama. A palavra de Deus diz que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento, e conhecimento na palavra ou da palavra de Deus. Ora, o que é esse conhecimento? É das instruções, né? É aquilo que Deus quer, ou como Deus quer que o homem viva. Não é costume, gente, não é costume. É como Deus quer que o homem viva. Não é a cultura do homem, criada pelo homem, mas é como Deus quer que o homem viva. Deus não quer que o homem faça nada que destrua o seu corpo, que destrua a sua vida. Deus quer que o homem seja alguém que tenha zelo pela sua criação. E qual é a criação de Deus? O homem. Então Deus mandou o seu Filho exatamente para salvar o homem. Por quê? Porque Deus ama o homem, né? Deus ama o homem. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, o homem, aqui é o homem, né? De tal maneira que ele deu o seu filho, o seu único filho, para que esse filho sacrificasse sua vida para restaurar aquilo que havia sido perdido. E o que foi perdido? A salvação. Então, Deus mandou a Jesus, né, o seu filho, para que ele salvasse o homem. Então, Deus, ele tem esse zelo com o homem. Então, ele deseja que o homem tenha zelo para si próprio, consigo, né? E que o homem respeite, tenha temor a ele. Então, o que é que eu estou querendo falar sobre essa história que começou lá em Obed-Edom? Que Deus se agrada e prospera o homem que tem temor a Ele, que obedece a Ele,
que segue as instruções dele. Se você faz isso, então você vai ver que a sua vida vai ser próspera. Tudo na sua vida vai ser próspero. Vai vir dificuldades, vai ter dificuldades. Vai passar essa necessidade, vai passar necessidade ou não, mas pode passar. Mas a verdade é que você vai ver e as pessoas em sua volta também vão ver que você é uma outra pessoa e que pelo seu temor a sua vida é próspera. Isso eu falo que o que seria próspero? Desde a vida financeira até mesmo a vida sentimental, a sua família, tudo que estiver em sua volta vai minar prosperidade. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus zeloso. Então nós temos que trazer em nós esse temor para com Deus. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos respeitar os seus ensinamentos. E mais uma vez, eu não estou dizendo que você tem que ser alguém bitolado, alguém fanático. Eu estou dizendo para você que você tem que ter temor a Deus e seguir os seus ensinamentos. E onde é que está? Através da sua palavra você consegue ser instruído. E onde é que você vai encontrar essas instruções? Na igreja, na casa de Deus, através de homens e mulheres de Deus. Tá bom? Por quê? Porque nem sempre aquele que não tem conhecimento vai conseguir ler a Bíblia e vai conseguir entender. É necessário que você tenha temor e siga a Deus, siga as instruções. Mas é necessário que alguém te instrua. Então eu espero que você tenha entendido o que eu falei aqui, tá bom? Que eu trouxe hoje para você. Então, obrigado mais uma vez, eu quero te agradecer. Peço a tua colaboração, com você dando seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, porque eu vou estar trazendo esse tipo de vídeo de ensinamento e de informação para você no decorrer dos dias que nós temos pela frente, tá bom? Então, até a próxima